qualquer um que lê o livro vai achar uma historinha bacaninha, uma história legal e tal. E aí existe uma grande mensagem por trás que o livro passa que tem a ver com a Revolução Russa, né? Tem todo um negócio desse. Mas vamos lá. Perini, assim, deixa eu dar uma introdução pra galera. Quando a gente pensou em gravar esse podcast, tá? A gente pensou imediatamente em você. Por quê? Porque, cara, todas as vezes que você já falou sobre livros, você sempre dá um jeito de falar assim, o melhor livro que eu já li é a Revolução dos Bichos, tá? Então eu queria começar, te abrindo isso aqui pra você falar pros meninos, por que você acha, e você gosta tanto desse livro, assim? Por que é o seu favorito? É o meu livro favorito porque eu li quando ainda era criança. Eu não tinha nem ideia do que era socialismo, comunismo, capitalismo, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a história, com vários trechos do livro, e eu achei de uma simplicidade muito grande. E você grava na memória isso porque a gente tende a esquecer números, tende a esquecer datas, mas você não esquece uma história. E esse é o grande mérito da Revolução dos Bichos. E um outro ponto é que é um livro curto, tem em torno de 130 páginas, depende da edição. Então dá para ler isso aqui em um dia, 2 dias, se a pessoa quiser demorar um pouquinho mais, né? Não tiver tanto tempo para ler. Mas você lê rapidamente, ele é de fácil compreensão, então acho que esse é o mérito do gênio, né? Porque ele tornou um negócio que às vezes é muito complexo. Tem outros livros que falam desse assunto também através de histórias, mas nenhum de maneira tão simples, tão didática, com exemplos que até uma criança consegue compreender. Então, por isso que, na minha opinião, a Revolução dos Bichos é uma obra que a gente fala dela hoje e continuaremos falando dela daqui a 100 anos, talvez daqui a 200, 300. Ele vai passar no teste do tempo, na minha opinião. E o legal é que, assim, ele tem poucas páginas, então até o Kaique deve ter lido esse livro, eu imagino. Ele demorou de 1 a 4 meses, mas conseguiu ler, Kaique? Lógico, eu consegui ler. Leu ele? Gostou? Gostei. Leu inteiro? E tem filme de Inteiro, desenho do verdade. livro também, então é fácil de ver. Tem Com certeza o como que é Kaique desse viu. Viu Tem o desenho, tem, né? Animadinho. tem da década de 50, tá no YouTube disponível de graça. Cara, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria Mas, visto o desenho. e Carol, o do livro. que você achou do livro, velho? Você curtiu? Cara, eu acho um livro excelente. O Orwell, como Hemingway, por exemplo, eles foram esses tipos de escritores que viveram o terror da guerra. Então, Orwell foi pra Guerra Espanhola, tomou um tiro, assistiu aquele horror todo. E ele O Orwell, que escreveu o livro, ele tomou um tiro, velho. tomou um tiro. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola. na Guerra Civil Espanhola. Caraca. Uma coisa interessante de falar, o Orwell, isso aqui é uma crítica a um regime totalitário, né? E nisso ele focou bastante, você vê vários paralelos com a União Soviética, mas o Orwell era socialista. Sim, sim. Inclusive, essa é uma das coisas que as pessoas não sabem, né? E, inclusive, o nome dele não era George Orwell. Era, se não me engano, Eric Arthur Blair, né? Isso. E Porque na época, se soltasse com o nome dele, a galera ia pegar ele, né? eu não sei se foi uma preferência de estilo ou para proteção do próprio nome. Mas ele como Hemingway, por exemplo, eles viveram muito de perto ali o horror da guerra, aquela coisa toda. E ele tinha uma posição como escritor de escrever aquilo que as pessoas não queriam que fosse publicado. Ele era um grande crítico. Não existe uma propositura final no livro. Ele faz um grande retrato ali da Revolução Russa, coloca cada animal como a posição social específica do país. E com muita inteligência. Legal. E quem resume o livro para no final, como se fosse uma ode à liberdade absoluta, o final dele não é tão otimista assim, porque talvez você substitua um processo revolucionário por um processo contra-revolucionário infinito. Não, Ad tem eterno. um personagem que mostra bem isso, que é o meu favorito no livro, né? Gosto muito do cavalo Sansão, que tinha o lema de trabalharei mais ainda, e depois ele adotou um outro lema falando que Napoleão tem sempre razão, que era o líder supremo deles, né? Mas tinha um que era o amigo do Sansão, que era um burro chamado Benjamin. E o Benjamin era um dos poucos animais que sabia ler. Os outros, o Sansão, por exemplo, ele não conseguiu ir além da letra D. Ele sabia A, B, C, D, e quando ele tentava aprender o resto, ele esquecia as 4 primeiras, né? E o Benjamin, quando perguntavam pra ele, o que você acha da revolução e suas consequências? Porque os porcos, né, que eram a classe dirigente, sempre mostravam estatísticas falando, olha, tá muito melhor do que antes, né? Mas o pessoal não lembrava do antes. E o Benjamin, ele falava, não. Ele evitava falar sobre a revolução e quando alguém perguntava, ele dizia, os burros vivem muito. Você nunca viu um burro morto. Ou seja, ele tinha esse ceticismo, né, com as consequências da revolução. Para ele, antes, quando a fazenda era administrada por humanos, era um negócio, e depois, quando os porcos assumiram, ele falou, não vai mudar muito. A vida vai seguir como sempre segue. Tem um trecho que fala isso. Ou seja, mal. Era essa a opinião dele, era um pessimismo estrutural. A gente...